Ivan Galdino Costa falando. Você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E você sabe, o Evangelho é sobrenatural porque ele não conta histórias, ele faz histórias, é real, funciona. Hoje eu estou aqui com muita alegria com uma filha espiritual, pastora, apóstola do Senhor, Emanuela, e pastora lá em Lagedo, a igreja de Pernambuco, esposa do apóstolo Jamalilson, mãe de 2 lindos filhos, o Guilherme e a Sara, e tem um trabalho muito grande. E Deus tem usado, desde que eu conheço a Manuela, Deus tem usado a Manuela exatamente com palavra de conhecimento, revelações. Revelação, visão, revelação, palavra de conhecimento, são esses dons aí, chamado palavra de conhecimento em 1 Coríntios 12. Deus tem usado muito a Manuela, dado sonhos, intuições, discernimento de espíritos. E os dons são capacitações que Deus nos dá para abençoar pessoas, porque o Evangelho sobrenatural abençoa pessoas. E eu fico muito feliz com Deus usando os seus filhos assim, capacitando nesses dons. Você acredita que Deus fala? Você acredita que Deus se revela? Porque se você não acreditar, então você precisa, assim dizer, assumir que você não crê em partes da Bíblia, da palavra de Deus. O dom de revelação, ou uma palavra de conhecimento, é dada desde Gênesis até Apocalipse, está escrito na palavra de Deus. Você vê aí o profeta Eliseu, o rei ia para uma guerra, o rei da Síria, o inimigo, e Deus já falava com Eliseu o lugar, o horário, o jeito, os tipos de armas, e eles não conseguiam vencer a guerra porque tinha uma palavra de revelação. A mesma coisa com curas maravilhosas, vai vendo Deus falando através dos seus filhos e filhas, né? Palavras de conhecimento que servem para curar, para que a pessoa tome uma decisão. Então isso faz parte do Evangelho, Manuela, faz parte do pacote, a gente chama o pacote completo da salvação, vem com capacitações, com dons espirituais, com libertação. Então, desde que eu conheço a Manuela, Deus usa muito. Às vezes olha para uma pessoa, Deus dá uma intuição, uma palavra, e você vai ouvir nessa entrevista, eu muito feliz de fazer essa entrevista com a Manuela, porque você vai se identificar. Às vezes você precisa de uma resposta, e você quer uma resposta. Às vezes você liga lá o rádio, uma pessoa está lá na música, no intervalo da canção, da adoração, ele fala: você aí que está triste, levante a cabeça, está falando comigo. É Deus realmente falando com você. Às vezes você está ali, lê um versículo da Bíblia, a palavra de Deus é rema, ela se transforma rema na sua vida. Para quem não sabe, rema é uma palavra que se chama palavra revelada, logos, a palavra escrita. Para você entender, o Exu dizia, comparava com arroz. Logos é a palavra, é o arroz cru, rema é o arroz cozido, né? Então é tudo arroz, mas o rema é quando Deus cozinha a palavra para você. E nisso entra, Manuela, os dons de revelação, de conhecimento. Eu queria que você compartilhasse, porque muita gente vai ser abençoada através do seu testemunho. Muita gente já foi abençoada e muita gente será através desse teu testemunho, e é uma alegria ter você aqui. Amém. Nesse programa. Amém. Manda brasa. Obrigada pelo convite, Pai. É um prazer, né? Logo que eu me converti, que eu comecei a entender sobre os dons, né? Na minha inocência eu falei assim: Senhor, eu quero esse dom aí de revelação, né? Porque eu achava muito interessante, assim, uma pessoa chegar na outra e falar tudo que ela estava passando, assim, coisas íntimas dela, né? Desvendar o coração, né? E eu fiquei curiosa, falei assim: eu quero esse dom. E aí, quando começou a surgir, né, você meio que não acredita, porque Deus fala e você fica: nossa, acho que isso é coisa da minha alma, acho que isso é coisa da minha mente, não, eu não vou falar. E depois Deus acabava me mostrando, né, realmente aquilo que Ele tinha falado ao meu coração, e aí depois foi para ter coragem para falar, né? Porque você fica o tempo todo achando que isso é coisa da sua mente. A pessoa pergunta: e se não é verdade? Né? E se não for verdade? E se você está mentindo? Né? E você fica com medo. Mas aí eu falei: não, eu vou começar a colocar em prática, né? Mesmo com medo, que é como se desse uma tremedeira em você. Meu Deus! Aí eu comecei, né? E recentemente, lá no plantão pedagógico lá da escola onde eu trabalho, veio uma mãe com um vizinho dela, né? Para saber sobre as filhas, pegar as provas. E aí eu olhei para ele, Deus foi falando comigo ali, me mostrando algo.
E eu ainda pensei assim, será que eu falo, não falo? Aí eu tomei coragem e falei. Eu falei assim, olha, Deus está me mostrando que uma pessoa te fez um mal muito grande, foi uma coisa terrível, que você não gostou do que a pessoa fez com você e você tem muita raiva, muito ódio dessa pessoa. Aí ele olhou para mim assim e falou, é verdade, eu estou indo na igreja, mas eu não consigo perdoar essa pessoa. Aí eu falei para ele, Deus está falando para você perdoar, porque Ele vai abrir muitas portas para você. Né? Outra vez foi quando nós nos mudamos para casa nova, né? Nossa família. Deus começou a falar para mim orar por Janailson, porque o diabo estava preparando uma cilada para ele. Janailson, seu esposo. Isso. Eu falei, e agora? Será que eu peço oração aos intercessores? Mas aí eu vou ter que falar, não posso expor o que Deus está me mostrando, né? Eu falei, e agora? A gente na correria, sem ter tempo para conversar. E aí teve um dia que a gente sentou para tomar café, né? Porque quando eu acordo ele já tem saído. Aí Deus colocou no meu coração, não, agora eu vou falar com o Janailson a respeito disso. Sim. Eu falei, olha, Deus está me falando isso, isso e isso. É verdade? Aí ele olhou para mim e fez. O diabo estava armando uma situação para ele cair. Sim. E é interessante que a gente começou a conversar ali tomando café. E o objetivo de Satanás é, Jesus falou, ferir o pastor, resolver eles ficarem dispersos. Ele ferir você, ferir o pastor Janailson, fere os filhos e fere uma igreja inteira. Né? Verdade. E aí a gente conversando, né? Eu falando que Deus tinha me falado, contei detalhes, né? Que até eu fiquei surpresa, que eu fiquei com medo de contar, achando que fosse coisa da minha alma. E aí a campainha toca. Quando a campainha toca, o diabo tinha mandado a pessoa ir lá na porta para armar a emboscada, para enlaçar. Eu falei, olha isso. Aí ele falou, quem é? Aí quando a pessoa falou, eu falei, olha aí. Olha que o diabo mandou aqui na porta. Aí ele foi lá, respondeu, né? E a pessoa foi embora. E aí a gente foi orar, né, a respeito disso. Sim. Né? Porque o diabo, ele arma ciladas. Sim. E Deus, ele nos avisa, né? Para a gente já estar orando em cima disso, para que não aconteça. Amém. Pastora Manuela, essas duas primeiras histórias que a Manuela contou, uma em relação ao rapaz na escola e uma em relação ao seu próprio esposo, o que a gente aprende, o que Deus fala com isso? A primeira palavra, Manuela, é antecipação. Uma revelação antecipa uma palavra, uma direção, antecipa um cuidado de Deus com a pessoa, antecipa também uma solução, ou porque dá a direção para uma solução. Né? Ele fala de um problema que só a pessoa sabe, que ela não contou para ninguém, que não postou em uma rede social, mas Deus vai lá e usa uma pessoa e diz, fala para ele que ele está com ódio de alguém. Mas ela nem conhecia o rapaz, tinha visto pela primeira vez. Está com ódio de alguém e que Deus fala para perdoar. Ou seja, essa palavra antecipação eu gosto muito porque a revelação vem antecipar, na verdade, aquilo que o diabo queria fazer. Uma pessoa com ódio, uma pessoa com mágoa, primeiro que ela se mata lentamente, ela morre, ela deseja o mal para os outros e esse mal vem para ela, porque nós podemos desejar a bênção para os outros, não o mal. Né? Então, a revelação é maravilhosa. Para quem não crê, se você não crê, como eu disse, você vai ter que ser corajoso para dizer que realmente não crê na palavra de Deus. Se os dons cessaram, querido, então a salvação também cessou, a fé, que é um dom, também cessou, então você vai ter que dizer que nem tem fé, nem tem salvação, então você nem pode ser salvo. Então, na verdade, os dons não podem ter cessado. Essa história de cessação de dons aí é história de pessoas, e não de Deus, não do Espírito Santo, que a gente lamenta muito. E essa antecipação ali, olha o que a Manuela falou, o diabo estava preparando emboscada para o próprio marido. O diabo quer muito, tem muita sede de destruir o próprio pastor e a pastora. O diabo ataca muito esposas de pastores. Né? E aí Deus antecipou, a revelação foi para antecipar, falar aquilo que o marido ainda não tinha falado, e Deus foi misericordioso. E a segunda palavra de antecipação é essa palavra que eu acabei de usar, misericórdia. Ele dá uma revelação para dar misericórdia. Por exemplo, Jesus usou o dom da palavra de conhecimento para Pedro, está lá em Lucas, né, Lucas 22, ele disse, Pedro, o diabo rogou ao Pai para
acabar contigo, cirandar, peneirar você, acabar com a tua história. Mas eu roguei ao Pai. Palavra de conhecimento, para quem não sabe, Jesus tem todos os dons e ele distribui para a gente. Então Jesus usava muito esse dom de palavra de conhecimento. Na verdade, ele sabia até os pensamentos das pessoas. A arte de conhecer corações. Eu acho um dom muito lindo esse dom que você pediu. Mas Deus dá visões assim, intuições, mas dá também sonhos. Você tem sonhado muito, Manuela? Dá sonhos, sim. Eu já tive vários sonhos a respeito de coisas que Deus mostrou, né? Na igreja, por exemplo, na tua vida? Na igreja, né? E recentemente eu tive um sonho, né? Eu não contei, eu acho que eu só contei para uma pessoa, né, lá da escola, que faz parte da coordenação lá. E às vezes Deus dá sonho, mas você não liga, ou não pede discernimento, ou não ora em cima daquilo. Às vezes você acha que é um sonho natural, né? E eu tive um sonho, e eu cheguei para uma das supervisoras lá da escola, e eu contei para ela, olha, eu tive um sonho, que eu estava aqui na escola, e eu ia até a sala dos professores, e quando eu saía da minha sala, eu via um caixão no meio lá próximo à sala dos professores, né, no pátio, e eu sabia que tinha morrido uma pessoa muito importante da cidade, mas eu não sabia quem era, né? E aí, do lado assim do caixão, tinha um padre, que eu não sei, não tive discernimento no sonho, se era o que ia fazer a missa, né, que eles fazem missa para o corpo. E aí eu contei para ela, ela olhou para mim assim, nossa Manu, tá repreendido em nome de Jesus, né? E aí passou-se alguns dias, acho que passou-se uma semana, e aconteceu, né? Um padre lá da cidade estava doente, não sabia, né? Ele passou mal, levaram ele para fazer exames, e aí foi constatado que ele estava com leucemia. E começaram a pedir sangue, né, para doação, acho que para ele, porque estava muito forte, mas ele não resistiu. E aí quando eu vi as postagens das mães, colocando nos status do telefone, né, do celular, aí ela vai e me manda uma mensagem, ela falou, Manu, lembrei do teu sonho. Eu pensei, né, que sonho? Aí eu lembrei, nossa, eu tive um sonho que morreu uma pessoa muito importante, né? E qual a ligação das pessoas importantes com a escola, isso que estava no ambiente escolar? Esse padre que faleceu lá, a escola tinha acesso à igreja que fica por trás da escola, né? Então, participava das coisas lá, pedia sala emprestada para fazer algum evento lá, né? Os jovens de lá, às vezes ia para alguma palestra com o padre, né? Os adolescentes. Então você vê, interessante, além de a revelação também vem por meio de sonhos, visões, sonhos, que é a palavra de conhecimento e revelação. O profeta Jeremias diz, quem tiver um sonho, conte como um sonho, quando é um sonho que não é uma revelação. Mas quando é um sonho de revelação, nós sabemos que a palavra de Deus tem, como José, que teve sonhos com 17 anos, do que ele seria no futuro, né, depois de passar um processo, né? Ou seja, ele sonhou aos 17 anos, quando ele tinha 30 anos, o sonho se concretizou quando ele se tornou governador no Egito. E ele teve um sonho que foi um sonho revelação, com vários simbolismos de Deus, né? Os 11 feixes se curvando para um feixe de trigo dele, o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para ele, ou seja, um sonho revelação. Então você sabe que tem. Depois o sonho do próprio Nabucodonosor, interpretação, o sonho de Nabucodonosor foi na época de Daniel, o sonho de Faraó na época de José, Nabucodonosor na época de Daniel. Então você vê que tem sonhos assim, são sonhos proféticos, sonhos de revelações. Então quando Jeremias diz, quem tiver um sonho, conte apenas com sonhos, são aqueles sonhos da alma, os sonhos que estão escritos em Eclesiastes 5, das muitas preocupações em sonhos. Mas você tem o dom da visão, da revelação. Então às vezes Deus dá sonhos em relação à igreja, em relação a pessoas, para que a pessoa, Deus é vivo e Deus fala. Esse evangelho, queridos, é o evangelho sobrenatural porque Deus fala. E Deus é maravilhoso. Então a gente sabe que Deus faz isso e certamente Manuela vai usar muito mais esse dom para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para antecipar, porque às vezes Deus dá um sonho, não é para também acontecer, como nesse caso aí do padre que aconteceu, mas às vezes Deus dá sonho para você acordar
conversar com a pessoa, repreender aquilo, cancelar aquilo, aquela intenção, naquilo que eu falei, antecipação, muitas vezes cancelar. Mas esses dons, Manuela, vêm também com discernimentos de espíritos. Muitas vezes você teve alguma intuição, que a intuição é uma das ações do nosso espírito, né? Intuição, consciência, tudo faz parte do espírito, né? Do nosso espírito humano, não da alma, né? Alguma vez você teve uma intuição, que é praticamente uma visão, algo, Deus fala assim, em relação, às vezes a uma luta, às vezes a uma pessoa na igreja que na verdade está ali, mas não está fazendo bem, ou uma antecipação, às vezes uma viagem que você vai fazer, que você vê a intuição que não deve fazer. Parece que eu ouvi isso numa viagem que você foi a Recife, não é isso? Então conta aí. Nós estávamos indo para Caruaru, né, antes de vir para cá. Levamos nossos filhos até para dar um passeio lá, né, meio que para, tipo assim, vamos enganar ele porque a gente não vai levá-los. Vão ver o programa. Vão ver. Aí nós fomos, né? No caminho veio aquela intuição assim, se aparecer alguém na estrada, não para, prossiga. Eu falei, acho que isso é coisa da minha cabeça. 4h30 da manhã, quem é que vai parar um carro aqui, né? E logo em seguida tinha um homem, né, no meio da BR lá. Logo em seguida você veio. Quando veio aquela intuição, aí apareceu um homem, né, na escuridão, o farol bateu nele e ele tentou parar o carro com os braços, né, meio que tentou até se jogar. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E Janailson desviou o carro e foi embora, né? E aí eu falei, meu Deus, Janailson, veio uma intuição assim para não parar o carro se aparecesse alguém aí no meio, né? Então acredito que o Espírito Santo nos livrando de algum ataque, né? Talvez fosse um assalto, né? E eu fiquei ali tremendo porque o homem ia se jogar mesmo em cima do carro, né? E eu tive aquele susto, mas graças a Deus não aconteceu nada. Olha que interessante, né? O Espírito Santo fala uma voz ali, na intuição do Espírito da Manuela, se aparecer uma pessoa, não pare, olha lá. Antecipação, revelação, palavra de conhecimento, que vem e usa a intuição. E isso é tremendo, né? Evita inclusive acidentes. Por exemplo, conta a história, Manuela, não sei que aconteceu, não sei se foi através de você, de uma vez também que vocês foram para Recife, iam para Recife, de carro, acho que uns 3 carros, e quase houve um acidente. Alguém sonhou, teve vários, não sei se é Franciele, não sei quem sonhou dessa viagem que foi com você, né? Foi. Então, tá vendo? Nós iríamos fazer essa viagem, né? Iam para um culto, né? A gente ia para um culto, só que todo mundo ficou calado, cada um tinha uma intuição, mas ninguém contava, achando que era coisa da sua alma. Né? E eu estava pesada, porque eu não queria ir, mas eu tinha que acompanhar meu esposo. E em um sonho, eu tive um sonho, eu não via, mas eu tive um sonho de uma batida muito forte, né? E aí eu só vim lembrar depois que nós estávamos vindo, né? Aquilo era uma previsão para você não ir. Mas aí a gente fica, não, isso é coisa da minha alma. Foi a época que eu estava tirando a habilitação também. Eu acho que isso me traumatizou bastante, né? Mas aí quando a gente vinha, eu lembrei desse sonho, né? Da batida, eu falei, meu Deus, eu tive o sonho e era o mesmo barulho, só que eu não vi o carro, né? Aí o pessoal começou a falar depois, pastor, eu tive também uma intuição. Isso, o carro bateu, foi? Foi, o carro bateu no nosso atrás, né? Amassou o porta-malas inteiro, não tinha como abrir, não tinha como tirar a mochila de ninguém, aí a gente teve que voltar. Acabou a viagem. Acho que essa mini batida foi para evitar que, porque no sonho tinha morte, né? Tinha coisa terrível lá na frente. Olha como Deus é bom. Tremendo, né? Amém. Então isso é revelação, isso é tremendo, por isso que eu muito feliz e vibrante com essa entrevista com a Manuela, que é pastora, apóstola, se você quiser ter na região em Lagedo, procure a igreja Rebentes da Oliveira, Filhos da Unção, você vai acrescentar esse nome para as pessoas entenderem o que significa Rebentes da Oliveira, são filhos do óleo, filhos da unção. Procura lá em Lagedo também nas redes sociais, a igreja tem Instagram, rede social, tem Instagram. Então você procura ali. Eu queria que a Manuela terminasse com oração, orasse para Deus abrir os olhos, o coração endurecido de algumas pessoas, para que se revele a elas, porque o Espírito Santo é que nos auxilia. A gente não está aqui pregando nova doutrina, a gente está dizendo que o Espírito Santo é real, é vivo, fala com a gente
e ele fala com você, fala conosco. Ora aí pelas pessoas, pelas vidas ali. E termina esse programa. Obrigado por ter participado conosco. Esse programa é uma Eu é bênção. que agradeço, né? Quero falar uma palavrinha para você, né? Que às vezes tem esse dom e tá aí querendo enterrar, né? Ora ao Senhor. Deus, ele vai te mostrar assim. E não fique achando que é coisa da sua alma, não, porque o que Deus nos mostra é para o nosso bem. Amém. Nada que é do diabo vai ser para o bem. Sempre vai ser para o mal. Então nunca fique achando que é coisa da sua alma, da sua mente, porque você tem comunhão com o Senhor, né? Então vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a vida, Senhor, dessas pessoas que estão nos ouvindo. Pai, eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo, Senhor, a traga de volta, a convença, Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que os dons são irrevogáveis, Senhor. O que o Senhor nos dá, o Senhor não toma, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor aperfeiçoe, Senhor, esse dom na vida dos Teus filhos, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, possa crescer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. 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 Obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém.